Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, gente boa de todo o Brasil. Começa agora mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo à noite temos um encontro marcado, depois do terço. Com muita alegria estamos aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos muito contentes com o retorno que tem vindo do programa. Muitas pessoas estão falando conosco. Você pode também depois mandar o seu e-mail para nós, a gente vai passar para você. A gente começa com muita alegria, dando um abração para você do Brasil e fora do nosso país. Eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado dela. Ah, que bom! Estamos juntos no programa e olha só, você pode acompanhar esse programa na reprise também, amor. Toda quarta-feira, quer dizer, de terça para quarta, às 2h da manhã. De terça para quarta, às 2h da manhã. E a gente manda um abraço muito especial para os nossos irmãos portugueses que acompanham o programa Minha Família é Assim, toda quinta-feira às 9 da manhã e uma reprise toda segunda às 23h. Então, um grande abraço, né, para cada um. E a partir de Portugal, todo o Médio Oriente, Médio Oriente. Né, que já assistimos Canção Nova lá, na Terra Santa. Sim. Então, um abraço muito grande para todos que estão nos vendo agora em todo o mundo. Por isso que o diretor proíbe falar boa tarde, bom dia, boa noite, que pode ser para você e boa noite, pode ser boa tarde, né? Mas o nosso convidado de hoje é um muito querido aqui da Canção Nova. E a mãe dele falava assim, chega, Solano. Ele sempre chegava Solano. Não, chega, Solano. Ó. É muito boa a piada, né? Mas vamos começar o programa. Padre Rafael Solano, sua bênção. Muito bem-vindo mais uma vez. Neuzinho, querido irmão, amigo na fé, que vou encontrar vocês dois aqui. Sempre que encontro vocês, lembro de Londrina, 1995, lá quando a Canção Nova estava Guanabara, né, padre? Exatamente. Uma alegria muito grande encontrar-me com vocês, com toda a família Canção Nova, nos diferentes lugares do mundo, não? No final das contas, evangelizar é a vossa missão, até através dos meios de comunicação, até o último espaço da Terra, não? Olha então, só. Que coisa boa. Eu falava com o padre Rafael Solano, que o padre João esteve há poucos dias no encontro mundial com o reitor mor dos salesianos, né? E o padre João já profetizava isso, do sistema Canção Nova de comunicação, padre. Naquela época, ele já 1995, pensa? Ele fala, quando começou assim, tinha uma rádio, ele falou, o sistema, a gente estava de risada, né? Mas ele já viu o que seria a Canção Nova, né? Mais de 10, eu perguntei esses dias, 11 milhões de acessos tem o nosso site. Que beleza. Mês. Né? Então, é para pensar realmente onde chega a Canção Nova, graças a Deus, com muita alegria. Nós temos um tema muito importante hoje a tratar com o padre Rafael Solano, não é? Que é doutor e mestre em teologia moral e familiar e escritor. É muito bom na igreja ver a formação, né, que nossos sacerdotes têm, tudo que a igreja oferece, né? E ver que realmente, quando o Papa se posiciona, ele tem ali o aval e a opinião de vários consultores, né, padre? Mesmo a Academia da Vida, né? Exatamente. Que são pessoas do mundo inteiro que não é que aconselham o Papa, mas que atualizam o Papa de algum fato do momento. Das situações que estão acontecendo, das urgências, especialmente de todas as coisas que a ciência bioética e biomédica tem diante dos seus olhos, não? A Academia da Vida é praticamente uma extensão do Pontifício Conselho para os leigos e para a família, não? Quer dizer, quando a igreja se posiciona sobre alguma coisa, ela não está falando sem saber. Exatamente. Ela teve antes uma formação e estudos, pessoas preparadas para isso. Né? A excelente retaguarda da ciência, não? A igreja sempre se deixou acompanhar e guiar pelos científicos que procuraram o bem, não? Então, aí nós vamos lembrar do nosso querido João Paulo II, né? Nós tivemos a alegria de estar com ele e levamos um sapato para ele. Olha, nós e Dom Diógenes de Franca vamos levar um sapato para o Papa. E foi a última audiência. Foi uma das últimas, sim. E levamos esse sapato para ele. E quando deixa a mais ficou ajoelhada assim. Eu fiquei estática. E demos um sapato para ele. E falou assim, Papa, nós somos do Brasil. Nós somos da Canção Nova. Aí ele falou assim, bueno. Aí ele falou, no,
bom. Ele Falou se espanhol, corrigiu. depois falou em português. Coisa boa, que bom. É muito lúcido, né? Mas olha só, hoje o tema então são transtornos afetivos sexuais, como a família previne e como cuida dessas feridas. Esse é o nosso tema, né, padres? Mas antes de falar o nosso tema, o senhor não é brasileiro, né? Então conta um pouquinho só da sua história para localizar quem está em casa, né? Quem acompanha conosco o programa e que gostaria de saber um pouquinho da sua origem. Bem, nasci numa cidade chamada Neiva, Colômbia. Sou filho de Urso e de Inês. Não de um urso, senão de um homem que tem o nome Ursus, não? Sou o filho mais velho de 3 filhos, depois tem 2 irmãos, um chamado Afonso e outro chamado Jimeno. Hoje a família se estendeu um pouco mais com a cunhada, com a sobrinha, hein? Um presente de Deus. Fiz toda a minha formação inicial no Colégio Salesiano. E quando concluí o 2º grau, ingressei no Seminário Maior de Bogotá. Ali fiquei até o ano de 1994, quando conheci Dom Albano Bortoleto Cavalim, o arcebispo de Londrina, que me fez um convite. Venha por um ano ao Brasil e conheça a Igreja de Londrina. E esse ano se transformou em 25 anos. Nossa! Faz 25 anos cheguei no Brasil. Primeiro fui assessor da pastoral universitária e trabalhava no seminário como diretor espiritual. Depois fui para o Canadá, para a França, para a Itália. Voltei em 2005 e desde 2005 até 2013 fui reitor e formador do seminário. Depois... E hoje o senhor está na catedral lá em Londrina. Hoje tenho a nobre e difícil missão, não? Coitados os paroquianos da catedral, com um pároco assim como eu, não? Sou professor, sou um rato de biblioteca, né? E sou um amante das famílias. Que bom, Deus me deu a graças graça a de ter Deus. uma família real e normal, como são todas as famílias. Eu sempre digo, com a Familiares Consórcio, não existe família boa nem ruim. Existe a minha família e a tua família. Então, esse é um presente que Deus nos dá. Por isso, tudo que a gente possa fazer para proclamar o Evangelho da família me parece o mais desafiador de tudo, não? Anunciar essa boa nova no meio das nossas famílias. Muito bem. Dom Albano Cavalim foi que me falou a primeira vez sobre o diaconato. Aliás, comecei o diaconato lá no seminário, a escola de diaconato no seminário, com o Dom Albano Cavalim, que já está no Profeta céu. e Já, santo, já está no céu. Muita- Amigo da Canção Nova. Amigo da Canção amigo do Nova Padre e João. muitas historinhas, né? Ih, coisa linda. Quando começava, sempre tinha uma historinha. Sabe né? qual é a melhor de todas dele? Lhe perguntaram, Dom Albano, vida de bispo é boa? E ele falou, não dá lucro, mas é divertida demais. É isso aí, que Deus abençoe, então. Padre Rafael Solano, o que a gente fala a palavra transtorno afetivo. A definição de palavra transtorno, o que é o transtorno? Então? Bem, na nossa complexidade humana, a antropologia é completamente integral. O que significa isso? Que nada em nós está desmembrado uma coisa da outra. Em nós, o fisiológico tem a ver com o caracterológico. O caracterológico tem a ver com toda a realidade e com todo o ambiente. E cada um de nós faz parte de uma história concreta. Não é o mesmo ter nascido na Colômbia que ter nascido no Brasil. Não é o mesmo nascer na frente do oceano a nascer numa montanha. E dentro desse percurso humano, cada um de nós vai respondendo a diferentes situações. Pois bem, essas situações concretas vão dando uma pauta em cada um de nós que podemos chamar fenótipo. Há pessoas que são fenotipicamente muito mais ativas do que outras. Há pessoas que são muito mais espontâneas do que outras. Há umas mais reservadas e assim por diante. Num momento determinado da nossa vida, alguns da corrente freudiana afirmam que na primeira puberdade, eu sigo muito mais o antidiscípulo de Freud, chamado Sándor Ferencik, o mesmo Lacan veio afirmar que em cada um de nós as passagens são muito fortes e ela determina o nosso comportamento. Algumas passagens são traumáticas. Nem todos os traumas são negativos, não? Vale a pena dizer que nem todos os traumas são negativos. Mas em alguns ambientes, em algumas circunstâncias, em algumas realidades, algumas pessoas têm sofrido profundamente esses traumas. E ali nasceram os transtornos. Alguns transtornos afetivos podem envolver o comportamento como um todo. Então, você pode encontrar pessoas que são muito agressivas,
Sempre estão na defensiva ou na ofensiva. Você também pode encontrar pessoas muito tristes, que constantemente estão chorando, ou pessoas completamente hiperativas que sempre estão rindo. A corrente de Ferenczi, que é a corrente que eu sigo, fala do mundo da sensibilidade. E ele fala do transtorno de uma forma muito positiva. Sempre há algo no nosso ambiente familiar que nos incomoda, que nos deixa instáveis. Pode ser a figura do pai, pode ser a figura da mãe, pode ser a figura dos irmãos, e quem não tem irmãos, pode ser até o próprio ambiente da casa onde mora. Esses transtornos afetivos, se bem trabalhados, vão criar uma personalidade sólida. Por exemplo, eu sempre gosto do Pancho Villa. Pancho Villa é o grande revolucionário mexicano. Um menino que não tinha nada para dar, porque era um menino abandonado, mas se tornou doutor em ciências sociais. Pancho Villa ouvia as aulas pela janela e aprendeu a escrever, a ler e a ser através da janela. Pegava as tabuinhas e os giz e começou, até que alguém percebeu que este menino estava verdadeiramente se esforçando. Pode ser que todo o trauma, todo o transtorno de ser um menino abandonado tivesse sido utilizado para o mal. Mas, na verdade, mesmo sendo um grande, chamemos assim, gestor da Revolução Mexicana, ninguém pode tirar a inteligência de Pancho Villa. Mesmo falaríamos do grande São João Paulo II. Ficou sem ninguém na vida. E, de repente, um alfaiate percebeu a grandeza espiritual deste homem e lhe apresentou São João da Cruz. E olha o magno homem que a igreja teve e que o mundo teve. Então, os transtornos devem nos ajudar cientificamente e também humanamente a deslanchar. Só que há transtornos que ferem muito. Há transtornos que doem e que praticamente destroem o interior de uma pessoa. E às vezes esses transtornos se dão em casa. Por exemplo, um abuso familiar. Abusar de uma criança no seio familiar cria um medo terrível para sempre. Se chega a ser o pai, a mãe, ou um irmão, ou um tio, ou um primo. Isso vai criar transtornos terríveis ao longo da história. Por exemplo, colocar uma criança a fazer coisas que a sua consciência moral não lhe permite entender. Nós às vezes esquecemos, Márcia e Nelsinho, e queridos ouvintes da Canção Nova, queridos telespectadores, às vezes esquecemos de que o nosso mundo infantil é um mundo pautado pela inocência. E nós temos que privilegiar a inocência, porque é um dom para todos nós, independentemente do nosso status social, das nossas condições, todos nós, na infância, somos inocentes. E a família deve privilegiar isso. Como acabo de dizer, algumas famílias não o privilegiaram e encontramos verdadeiros transtornos afetivos já de crianças agressivas. Eu estou muito preocupado não só com a agressividade. Por exemplo, me está preocupando muito entre os adolescentes a influência do suicídio. É um transtorno gravíssimo. Com aquela terrível série espanhola, Elite, com aquela história das 13 razões de porquê, com a história da baleia e tantas outras coisas, os adolescentes do século XXI estão se afogando com muita rapidez. Tanto é assim que eu me atrevo a dizer, nós perdemos os adolescentes devido aos grandes transtornos afetivos que não foram trabalhados em casa. Ô padre, e o que as famílias podem fazer nesse caso, né? Esse ambiente que o senhor falou, o que a família pode fazer? Como ajudar? Eu, ao longo destes 10 aprofundamentos na Canção Nova, falando com o Marquinhos, com a Bia, com as pessoas que sempre vieram aos aprofundamentos, eu sempre parto de um princípio que a Familiares Consórcio já o diz, especialmente no número 16. O primeiro evangelho que a família deve receber é o evangelho da ternura. Quando você encontra um pai e uma mãe que se preparam para viver o desafio da ternura, você encontra duas pessoas que em qualquer momento estão dispostos a se ouvirem eles mesmos e a ouvirem também os seus filhos. Porque, por exemplo, o bullying não nasce na escola. O bullying nasce em casa.
um pai e uma mãe que ridiculiza diante dos seus filhos um vizinho, um amigo dos seus filhos, está promovendo a agressão do bullying. Um pai e uma mãe que minimaliza, por exemplo, um roubo. Tem pais e tem mães que falam, não aconteceu nada, meu filho, você só roubou uma caneta na escola. Quando você minimaliza isso, a consciência moral do infante ou do adolescente imediatamente diz, se meu pai e minha mãe diz que não é nada, quer dizer que não é nada. Então se perde o limite. O evangelho da ternura, e o Papa Francisco tem sido muito taxativo nisto, não? É o tema da campanha da Fraternidade 2020 no Brasil. Não? Praticar a ternura com o filho que está perdido no caminho. Imagina se você pratica a ternura antes de que esse filho seja assaltado pelo caminho e fique como meio morto, não? Que beleza, né, gente? Estamos só no começo do programa e me faz lembrar muito aqui uma frase do Monsenhor Jonas, que a gente sempre repete aqui. Nos nossos documentos, padre, depois eu queria que o senhor comentasse essa frase do Monsenhor Jonas. Ele fala assim, que para haver cura e crescimento numa pessoa é preciso um ambiente de família. Mas ele diz que esse ambiente de família não está pronto. Ele não, usa uma expressão interessante, ele não pré-existe. Ele é criado pelas pessoas que vivem juntas. Muito bonita essa ideia do Monsenhor Jonas de que eu não devo só reclamar da minha família, não está pronto o ambiente. E eu louvo a Deus pela minha família, tivemos um pai alcoólatra, um pai que era um seresteiro, que saía quinta-feira para buscar a mistura da janta e voltava na terça-feira sem a mistura, onde tinha uma música ali atrás. Mas nós, irmãos e filhos, superamos muito bem isso. Por quê? Entendemos a história dele e amamos profundamente o nosso pai. Quando ele, depois que saiu um tempo de casa, ficou doente e veio até falecer do câncer, quem foi cuidar dele foi eu e meus irmãos, com muito amor. E lembramos do meu pai hoje de suas histórias, quando reúne os irmãos, quer dizer, podia ser uma coisa negativa, mas para nós foi uma prova de amor. Isso que você está dizendo é o exemplo claro, concreto e contundente de um transtorno afetivo superado. Isso. Um pai ausente, distante, cujos filhos, na hora H da vida, assumiram. Agora, ele tem o exemplo de uma mãe maravilhosa. Minha sogra, maravilhosa, porque ela soube dizer para vocês. O pai, como que ele falava? A mãe falava assim para a gente, seu pai está errado, seu pai está numa vida assim, pai de vocês, mas ele é seu pai, respeita. Eu vou dizer uma coisa mais, ele tem uma mãe muito boa, mas tem uma esposa maravilhosa. Opa, então, é melhor ainda. Essa é a família que ele tem. Então, beleza. Até um beijinho aqui, por favor. Olha aí. Terminamos esse bloco maravilhosamente. Beleza. Gente, estamos só no começo do programa, tem mais um bloco. Voltamos já. Minha família é assim, não sai daí. Estamos de volta, programa Minha Família é Assim. Hoje, Padre Rafael Solano conosco. Um tema muito especial, transtornos afetivos sexuais, como a família previne e como cuida dessas feridas. Então, o padre já no primeiro bloco já deu dicas muito boas para a nossa família. E graças a Deus a gente pode contar com o padre, pode contar com esse programa que te ajuda as famílias, porque muita gente ajuda a Canção Nova, não é mesmo? Olha, nós temos aqui, graças a Deus, muitos sócios que nos ajudam com o débito automático, com o boleto, mas também pessoas que nos ajudam com esse carnê. Mês a mês vai nos ajudando, fazendo o seu algo a mais, podendo realmente ajudar a Canção Nova. Temos também a opção do cartão de crédito. Nossa, hoje quantas coisas a gente compra pelo cartão de crédito, não é mesmo? E também essa sua ajuda faz com que a Canção Nova chegue a muitos lugares, faz com que a Canção Nova realmente possa realizar a sua missão, que é evangelizar. E temos também o Sócio Kids, bem? Eu queria muito falar sobre isso. A gente insiste em fazer da revistinha, no mundo hoje que é tão virtual, né, tão da mídia. Aliás, tem até uma doença, padre, né, chamada síndrome midiática, né, que é a dependência da mídia. Temos muita gente hoje dependente, crianças nesse mundo que pega a revista e vão no dedinho, né? E aqui eles têm que folhear, tem coisas para desenhar, e vão aprendendo coisas. Tem que escrever, então tem que ter e as crianças amam essa recortar, né? Recortar. E um sócio kids, muitas madrinhas põem seus afiliados como sócios, né? Tios, seus sobrinhos. Então, começa desde cedo a receber a revista, e eles se sentem importantes.
Então, temos hoje no universo 24.400, eu sei, na reunião dessa semana, 24.400 sócios kids. Que bacana. Não é? Mas isso não pode crescer muito para que a gente possa cada vez mais chegar a muitos corações. Começar desde pequeno, não é? Já trabalhando no coraçãozinho das crianças, evangelizando, não é verdade? É isso mesmo. E o livro E mais... nós estávamos fazendo o programa aqui, chegou, não é? O pessoal da nossa editora Guilherme. e trouxe aqui, e eu falei, que bonito. E o padre também não tinha visto, né, padre, esse novo livro aqui, não é? Novinho, o padre viu agora e ficou linda a capa. O senhor Olha gostou, só, padre? A capa me... Você gostou, padre? Me cativou a capa. É muito belíssimo, lindo. belíssimo. Dá para mostrar a capa aí? Olha só, Senhor, não tenho ninguém. É uma oração, uma jaculatória, né? É uma oração. A pessoa bate o olho e já bate rezando. Como superar o isolamento afetivo? Olha só que linda a capa. E o senhor gostou porque é um livrinho de bolso? O que mais me chamou a atenção, sabe por quê? Porque na França, na Europa, você vê todo mundo com livros pequenos no bolso. O que cabe no bolso, você vai lendo, não? Então, o livro você pode lê-lo em 45 minutos e relê-lo em mais 45 e assim, não? Ah, vendo? Por isso que o meu livro também é um livro Olha de bolso, só, falando que de livro de coisa bolso. boa, 15 é? Exatamente. historinhas, histórias. Você, um pouco de francês, não é? Para você rir mesmo. Histórias, para você que dar bom. risada. Aham. O padre Rafael Solano vai levar aqui. São histórias desses meu tempo aí, histórias de 1974 até agora, faz um tempinho bom. Né? Várias histórias nessa ideia do livro de bolso. E como nós precisamos. E às vezes, está esperando um ônibus, esperando alguém, né? Como você falou, num pequeno percurso, lê o livro inteiro. No consultório médico, esperando ser atendido, você lê isso tranquilamente. Olha só. E tem também a outra maneira de você deixar na casa esses livrinhos assim. Né? Deixa no banheiro, deixa na sala. Aquela pessoa que não participa de nada, de repente vai se interessar, bate o olho, começa a ler. Né? É isso mesmo. Bem, mas eu queria ler aqui São João Paulo II. Essa frase é muito interessante. Ó. A pessoa humana tem uma necessidade que é ainda mais profunda. Uma fonte que é maior... Uma fome. Desculpa. Uma fome que é maior que aquele que o pão pode saciar. É a fome que possui o coração humano da imensidade de Deus. É verdade, né, padre? Essa fome de Deus é uma coisa insaciável e a pessoa tem mais fome até de Deus do que de pão, né? Como diz João Paulo II. Devemos recordar que estamos diante de um grande teatrólogo, não? Sim. Um homem que sabe muito bem das artes, não? E a resposta belíssima do Concílio Vaticano II, João Paulo II vai trazê-la nesse documento, não? Precisamente o eclipse tão sério que estamos vivendo hoje da dimensão humana tem que ser revitalizado através do esplendor da verdade. A verdade tem que dar-se a conhecer para que o ser humano possa também resplandecer. Senão fica tudo como meio escurecido, não? A grande fome é a fome desse pão, que é a nossa humanidade, e precisamente por isso o mistério da encarnação, não? É algo belíssimo que a gente não pode jamais perder da dimensão teológica, mas, sobretudo, da dimensão pastoral nas nossas comunidades. Padre, falando sobre transtorno, antigamente tínhamos a televisão, mas a família se reunia toda na sala ali para conversar. Hoje todos têm muito acesso à internet. A internet faz um grande bem para muitas pessoas. Como a mãe da Márcia, por exemplo, hoje no WhatsApp, comunica com os filhos todos, e ela sempre estamos conectados, isso é muito bom. Mas hoje tem-se muito acesso a filmes de terror, e eles falam assim, a gente tem que ver a realidade, séries que mostram serial killers, ou então filmes mesmo de dramas, e os jovens têm hoje muito acesso. Isso tem influenciado também nesses transtornos. Essa série que o senhor comentou sobre o suicídio também de muitos jovens, muitas crianças até, que tem acontecido muito depois de, não somente aos filmes, mas essa série, esses filmes, que os pais às vezes pensam que a criança está quietinha aqui dentro de casa, não está na rua, está segura, mas às vezes está acessando essas coisas, pode também influenciar nesse transtorno. Uma das coisas, Nelsinho, que conseguimos estabelecer lá no grupo de famílias novas foi precisamente isso, e por isso o tema deste aprofundamento deste ano, não? O primeiro isolamento não é o isolamento físico, é o isolamento afetivo. Uma criança sentada no seu computador 8 horas está completamente isolada. Em casa temos crianças, adolescentes, jovens e adultos
isolados. Uma coisa não pode entrar em detrimento da outra. Então, as redes sociais devem trazer coisas maravilhosas, mas não se pode jamais perder a comunhão familiar. Que é o que eu estou percebendo? Filhos ausentes por causa de pais muito mais ausentes. Então, é o filho que percebe que na sua casa tem muito mais importância a ligação telefônica do que o convívio. É o filho que sabe que tem o top do celular, último modelo, ou tem o Pokémon mais atualizado de todos, ou tem a maior de todas as estações de rádio para ele, mas que os espaços familiares são inexistentes. Esse isolamento afetivo está prejudicando o tempo comunitário da família. Então, por exemplo, quando você entrega um tablet para uma criança dizendo, fica aí que você fica quietinha, você está impossibilitando a criança de uma coisa maravilhosa. Qual? A criatividade. Porque uma criança quietinha não vai quebrar essa mesa. A criança tem que quebrar essa mesa, tem que romper essa imagem, tem que jogar água, tem que... Isso é o mais humano do mundo. Faz parte, né? Nós não nascemos para nos sentar neste sofá. Eu já estou cansado de estar sentado aqui. Eu estaria feliz podendo me mover por todo este estudo, falando com o povo. Quando eu venho na Canção Nova, todos têm um problema comigo porque eu gosto de descer. Sei que por conta das câmaras não se pode e tudo isso, mas eu gosto de entrar em contato. Então, muitas pessoas estão preferindo ficar, imagina, 4, 3 horas com 3 filmes oferecidos por diferentes canais que estão dentro do celular. Para que me comunico com você? Não sei se vocês têm percebido, eu gosto muito da semiologia, eu sou semiológico em tudo, mas você entra num ônibus, num avião, e já não tem mais nada gostoso a fazer e a falar, porque todo mundo está com os fones de ouvido, os voos inteiros sozinhos, o caminho do ônibus inteiro sozinho, você desce, faz o seu lanche sozinho, isolado. O isolamento afetivo do mundo é cada vez mais cruel. Com filmes de terror e sem filmes de terror, as pessoas estamos ficando isoladas. Exatamente. Uma coisa que me preocupa muito, e vocês que trabalham com casais, o isolamento do casal. Quando um cônjuge perde a comunicação com seu cônjuge, significa que ali já não tem mais uma ponte de comunhão. Até para brigar. Não se pode brigar pelo WhatsApp. Proibido brigar pelo WhatsApp. Tem que se brigar verbalmente. Você tem que ouvir a voz do outro. Tem que sentir o outro. Então, essas realidades sim que devem causar-nos terror por causa desse isolamento. E as amizades? O senhor falou sobre o ambiente familiar, né? A importância dessa comunicação, tudo, mas as amizades, elas, como que funciona assim, dentro da pessoa e dentro da família? Eu sempre fui muito amigueiro, muito amigueiro. Eu não considero que ao longo de quase 50 anos que vou fazer, tenha tido amigos ruins, amigos bons. E tive amigos de todos os estilos, de todas as condições e com todas as tendências. Porque a amizade é um dom. Que é o que a mim me preocupa em relação das novas gerações? Que as amizades são amizades completamente distantes. Então, por exemplo, são 2 guris que vão caminhar, mas não existe o grupo, nós dizemos em espanhol a patota, a gangue. Poder se identificar com um grupo é maravilhoso. E é bom, por exemplo, quando a gente chegava em casa e dizia, mãe, fulano de tal já está fumando. A mãe dizia, olha, não é a hora, não é o momento. Fulano de tal já está namorando. Ainda não, você também já tem 13 anos, então vai com calma, sabe? Mas os grupos são maravilhosos. Os grupos vão criando em nós grandes riscos. Eu gosto muito de uma frase do cardeal Martini, Deus só arrisca com quem arrisca. Porque eu percebo que, às vezes, a tendência é as famílias terem medo dos seus filhos terem amizades com pessoas de fora da família. Então, e o senhor falou exatamente ao contrário, né? Que a gente educa a criança, mas a educa também para ela perceber quem está, como o senhor falou, quem está fumando na hora errada. Posso né? fazer de advogado do diabo? Sim. Sim. A família não tem medo dos amigos de fora. A família tem muito medo que os amigos de fora percebam como é a família. Olha, isso é muito uma mais outra, preocupante.
Aham. Porque os amigos na hora captam que tipo de família você tem. Então, de repente, você é uma família de fachada, muito bonita, e preserva os seus filhos e as suas filhas, quem sabe de que vandalismo. Não, 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 não. Não tem por que ter medo. Os pais vão criando nos filhos sérias implicações desses transtornos quando eles não são porta-vozes de uma relação sadia. Por exemplo, eu trabalho com muitas famílias que têm filhos homossexuais, filhas homossexuais. A homossexualidade desse filho ou dessa filha não nasceu lá no meio dos amigos. Não. Tanto assim que muitas vezes os primeiros em saber o drama da homossexualidade são os amigos. E são os primeiros em dar a mão e dizer, calma, calma, não entre em desespero. Então, essas realidades de amizade são lindíssimas quando a família é capaz de partilhar. Você, como mãe, pode perguntar ao seu filho de 13 anos, e daí, Rafael, como está teu amigo Pedro? E a Teresa? E o João? Por que não? Sim. Eles vêm. Por que não trazer os teus amigos para a tua casa? Não sei, a minha casa vivia lotada de gente, sabe? Exatamente. Lotada de gente. A gente tem que abrir a porta, sem estar se resguardando de muitas coisas. Os amigos são um tesouro. Eu até hoje tenho 2 amigos de escola que começaram comigo o primário. E quando vou na minha casa, eles vêm com suas esposas, com seus filhos, nos reunimos, é um presente de Deus, é uma emoção muito grande. E fizemos da amizade um dom. Não tem por que ter medo dos amigos. Quando os meninos eram bem pequenos, estudavam no instituto, e tinha um amigo lá que era pá virada e falava palavrão, e era suspenso, e usava brinco, e ela fazia muito, não usava brinco, mas era o menino da pá virada, fazia bagunça. Falava com ele, olha, vocês têm cuidado com esse menino. Aí eu lembro, o Lucas tinha uns 9, 10 anos, pai, você criou a gente para ver. Vocês não falaram para a gente que a gente tem que fazer a diferença? É. A gente está querendo evangelizar ele, pai. Ele fala palavrão, a gente fala para ele não falar, mas ele fala. Mas a gente está começando a dar risada, porque eles já tinham percebido isso. Eu era perigoso. As mães tinham medo de mim para não meter-me com os filhos delas, viu? Porque eu sim que era da pá virada, viu? Então, eles me evangelizaram. Que bonito. Muito legal isso. E é muito bom você lembrar de onde você veio, né? Eu, na minha cidade de Piquete, tenho meus amigos lá, né? E quando eu vou lá, sempre é uma festa muito grande. Padre, estava vendo o seu livro aqui, exatamente porque é um capítulo, né, do livro, Senhor, não tenho ninguém. Essa frase, de onde que ela brotou do seu coração? Betesda, a casa da misericórdia. Sim. João, no seu capítulo 5, 1 a 15, apresenta-nos esta cena fortíssima. Da cena, tudo o que mais me impacta é a resposta do enfermo. Em 38 anos, mesmo doente, não tenho ninguém. A vida nossa pode passar assim. Podemos chegar a dizer no final dos nossos dias, Senhor, não tenho ninguém. Produto de um isolamento, não somente afetivo, senão também humano, familiar. Imaginemos que depois de 25 anos de casado, você dissesse para Márcia, Márcia, não tenho ninguém. Ou que eu, com quase 24 anos de padre, dissesse para o meu presbitério, para o meu clero, para o meu bispo, não tenho ninguém. Tem muita gente abandonada. E o abandono é uma dilaceração muito grande na vida das pessoas. É a expressão da rainha Esther na leitura desta quaresma, não? Fiquei órfã. Preciso de ti, Senhor. Só tu podes me ajudar. O grito deste doente de Betesda é um grito real. Não tenho ninguém. Quando eu chego na piscina, já outro desceu antes de mim. Outro passou a perna por cima de mim. Esses isolamentos afetivos causam muitas dores e muitas frustrações, que se não são bem resolvidos, você pode acabar verdadeiramente perdendo o horizonte. Então, esse capítulo 5 de João é belíssimo. Belíssimo. É interessante, né? Padre, e tem muitas pessoas que estão rodeadas de pessoas, mas numa solidão muito grande. E isso acontece, às vezes, na própria família, né? Muito. Estão do lado, mas estão longe. Como a gente eliminar, identificar esses muros que acontecem hoje, porque a gente percebe muito. Nossa casa, por causa da Canção Nova, tem nossas regras, não tem celular à mesa,
na hora do almoço não tem nada ligado, a gente abaixa tudo para a gente poder almoçar. Isso é os meninos vêm para a mesa já sem celular, e se vem, opa, né? O celular não tem. Mas hoje em dia a gente percebe muito isso, que as pessoas não têm esse tempo mais. A gente vai deixar essa pergunta para responder no próximo bloco. Beleza. Como a gente vai identificar e eliminar esses muros que existem dentro da própria família. Estamos de volta hoje no programa Minha Família é Assim. Padre Rafael Solano está conosco, dando dicas maravilhosas sobre a família, o ambiente familiar, também sobre transtornos afetivos sexuais, né? Mas estamos juntos, um programa muito bom. Mas antes de voltar para o Padre Rafael Solano, que vai continuar conversando conosco, eu queria convidar você para uma peregrinação. Olha só, vamos para os Santuários Marianos. Você não quer viajar conosco? Vai ser a saída é dia 2 de novembro. Nós vamos para os Santuários Marianos. Fátima, lá em Portugal, vamos passar também por Lisboa, depois vamos para a Espanha, depois para a França. Vai ser só em novembro, dia 2 de novembro. Temos, assim, um tempo grande ainda para você se organizar. E é muito fácil, você entra em contato, viaja com a Obra de Maria, pode por WhatsApp, você pode entrar em contato, 0 operadora 12 3186 2055. 2055. Está aqui embaixo o telefone, você pode entrar em contato conosco e viajar conosco, não é mesmo, Di? Sim, saindo nesse dia, não podemos falar o lema da peregrinação da Ave Maria. Bem. Mais que viagem, encontros com Deus, dia 2 de novembro. Não, dia 2 de novembro não pode. Não, mas tudo bem. Ninguém vai encontrar com Deus essa peregrinação, pelo amor de Deus. Não, vai encontrar sim. Vai encontrar, mas não literalmente, né, bem? Você entendeu, né? Entendemos. E também, se for literalmente, não teria nenhum problema, tranquilo. Nós fomos, eu sempre conto isso aqui, padre, já contei, nós fomos para a Bahia, em Porto Seguro, estávamos no encontro lá e tal, e o dono de um barco nos fez um passeio, um barco grande, muita gente, uma coisa assim. Quando foi saindo, toca a música aí, começou a música Titanic. Não, essa não. Um alô, povo da Bahia, povo muito engraçado, muito feliz, né? Um abraço para os baianinhos aí. Mas tudo bem, nada de encontros com Deus. Nada de encontros com Deus. Vai ter encontro. Melhor não explicar. Melhor. Tá? Vai que a gente vai dar certo. Gente, nós falamos para o padre Rafael Solano uma pergunta. Muitas vezes as pessoas estão rodeadas de pessoas, mas sozinhas, estão isoladas. Mencionamos já algumas coisas, né, nesse dia a dia da família. A gente sempre tem que... A Márcia, como mãe, quando as crianças chegavam da escola, a hora do banho, era a hora dela puxar as coisas das crianças. Como é que foi o seu dia? Eles contavam tudo o que tinha feito. Graças a Deus, conversa tudo bastante. Que tinha acontecendo. Né? Tudo que tinha acontecido. Era muito interessante. Todo no banho, né, bem? Eles eram pequenininhos. E aí, como é que foi? Aí eles falavam tudo. Né? Então, a Márcia estabelecia essa conexão com eles para saber as coisas. Hoje em dia, com tanta abordagem, eles são abordados pela internet, são abordados pelas exigências. Hoje, as crianças, na escola, elas fazem parece até um vestibular, né? Para ir para aquela escola, tem que ter uma prova para conseguir uma bolsa. As crianças, muito cedo, a competição começa, não é? Muito cedo para muitas crianças também. E você tinha falado também na pergunta dos muros, né? Que a gente vai colocando, né, dentro das famílias e que não consegue... E que vão isolando as pessoas. Como romper esses muros, padre? Bem, vamos então pela primeira pergunta, não? Sim. O fato de duas pessoas estarem juntas, uma do lado da outra, não significa que estejam unidas. Só estão juntas, talvez. A união familiar só brota do relacionamento. E as nossas relações têm uma tendência, muitas vezes, a ocultarem o que nós pensamos dos outros. Por isso é tão importante que um relacionamento sempre esteja baseado na verdade, não na falsidade. O marido que mente para sua mulher, ou vice-versa, é um casal que está fadado a concluir esse relacionamento o mais rápido possível, por mais que morem juntos 50 anos. O isolamento é efetivo e é evidente. Assim mesmo acontece entre nós, irmãos. Os relacionamentos entre irmãos não são fáceis, sempre foram muito difíceis. E acontece também entre os filhos. O primeiro bloqueio
que deve ser tirado da família é pensar que a sua família é perfeita e que os relacionamentos todos vão dar certo. Não é assim. Tem filhos que não aceitam os pais. Isso é o mais normal do mundo. Em muitos ambientes católicos pensam que é um pecado. Não, a antipatia também nasce na família. Algum dos teus filhos, no fundo do seu coração, de repente tem uma rejeição contra ti. Isso é normal. Isso não é ódio, não é raiva, não é quem sabe que problema. E com os irmãos também. Com os meus irmãos tem um com o qual eu brinco até hoje. Com o outro sou mais formal. É uma leve antipatia. Isso é normal. Agora, quando as relações são verdadeiras, as coisas vão caminhar para uma experiência sadia. Filhos que são educados, por exemplo, em algumas famílias, os pais mentem o tempo todo. E os filhos percebem que nada do que os pais dizem é verdade. Isso não tem sentido, né? Essa ponte da verdade é aquela que vai superar o maior de todos os transtornos. A família de fachada, a família artificial, a família de calendário de ano novo. É uma família que está pautada pelas dores, pelas alegrias e pelas esperanças. Olha tão lindo o título da expressão pós-sinodal que o Papa Francisco deu para o documento. Amoris Laetitia. A alegria do amor. O amor só traz alegria mesmo nas horas mais difíceis. Porque se você me ama de verdade, você é capaz de ir comigo até o fim. Juntos. Se esse amor, como é colocado pelo Papa, especialmente no 5º capítulo, fazendo uma análise da carta de Paulo aos Coríntios, se esse amor supera o nosso narcisismo, supera o nosso individualismo, supera a nossa mediocridade, esse amor vai deslanchar na família. Aí, para mim, está o verdadeiro segredo da Amoris Laetitia. Então, todas as traves, todas as dificuldades familiares, para mim, são normais. O que não é normal, permitir que uma família se afunde. Permitir que uma família se acabe. Simplesmente porque nós não queremos evangelizar essas dificuldades que todas as famílias temos. Em cada época, em cada circunstância e em cada momento histórico. Exato. E, padre, o senhor tem um livro aqui muito interessante, A Cura das Feridas Sexuais. Esse é o meu xodó. Esse é o meu xodó. Então, a gente percebe que muitas famílias vivem com situações, às vezes, dos pais ou dos filhos, com feridas sexuais mesmo, né? Então, o que o senhor pode falar desse livro para nós e como que o senhor pode ajudar um pouquinho as famílias? Sabe que aqui é tudo rápido, né? A primeira grande ferida familiar a nível da sexualidade é não querer evangelizar a sexualidade. A nossa sexualidade está impregnada do Evangelho porque a nossa sexualidade é o mais lindo que a criação nos deu. Cada um de nós possui uma história sexual. Depois, os cônjuges. A conjugalidade, o débito conjugal, a sexualidade do casal tem que ser trabalhada à luz do respeito e da dignidade de um e de outro. Depois também as realidades dos filhos. Como acabamos de falar no segundo bloco, é muito importante que os filhos possam ser educados sexualmente pelos pais. Há um belíssimo documento da Congregação para a Educação Católica. Verdade e significado da sexualidade humana. Os primeiros responsáveis da formação sexual são os pais. Quando um casal, mesmo que não tenha estudo universitário, decide educar seus filhos na sexualidade, não espera que o filho nasça. A educação nasce na vida intrauterina. A importância, por exemplo, da humane vitae. Um casal que quer viver plenamente a sua sexualidade é capaz de ler a humane vitae do início até o fim e começa a descobrir e a redescobrir que a nossa sexualidade tem etapas lindas. Eu não sou mais o garoto de 30 anos, agora sou o homem de 50 e isso muda a minha sexualidade, muda a minha perspectiva de toda a dimensão daquilo que como homem eu sou, e a minha esposa também vê isso. Os meus filhos também veem isso. E uma coisa importante, Nelsinho e Márcia, nós temos que falar dos estados de vida da sexualidade. E se fala em casa. Por exemplo, a vida celibatária.
Um pai e uma mãe que fala da beleza do celibato, nunca seu filho ridiculizará um célibe ou um celibatário. Da virgindade, a virgindade é um dom, e da exclusividade do amor. Por isso, precisamente, proclamamos o evangelho da vida, através da cura dessas feridas. Cito mais uma vez Sándor Ferencik, porque ele assume o termo ferida sempre em sentido positivo. Nunca ferida como uma abertura tão forte que dói e causa trauma. Não, uma ferida que está aberta até para um dia talvez cicatrizar. Olha só, Coisa boa. o Padre Léo tem um livro, e ele falava para a gente que ele fez uma pesquisa que os órgãos sexuais têm mais de 300 apelidos, órgão feminino e masculino, apelido. Começa a apelidar os órgãos sexuais para falar com as crianças. E muitas vezes as crianças vão aprender na rua o que devia aprender dentro de casa. As conversas, né? Que aquele mito do relacionamento familiar que já tocou bem aqui, falando que precisa romper essa coisa da aparência. E essa coisa de colocar apelido nos órgãos sexuais, para falar com as crianças, né? Ah, ele pegou o Bilauzinho, o Liliu, não sei o que lá, o que é. E muitas vezes os pais parece que têm vergonha de abordar esse assunto. Tem um respeito humano demais assim, e as crianças acabam ficando curiosas e muitas vezes vão aprender de forma errada lá fora, né, padre? Quando um pai ou uma mãe utiliza um apelido para dirigir-se a um dos membros genitais, além de mostrar uma grande conotação de imaturidade, está mostrando com todas as janelas abertas que essa pessoa tem sérios problemas sexuais. Porque quando você trata os órgãos genitais com toda a sua nomenclatura, você está falando com uma linguagem carregada de pureza. Por isso é importante quando um pai espera a hora do seu filho perguntar. Para falar em sexualidade, você não tem que esperar que a criança tenha 15 anos, não. Desde o primeiro momento, quando a criança faz a primeira pergunta, você fala de uma dimensão muito nossa, a curiosidade sobre o sexual e sobre o sexuado. Vamos por pautas, vamos por partes, vamos por processos. Mas isso nunca se poderá terceirizar. Tenhamos muito cuidado, porque a terceirização pode levar à pornografia. E a pornografia é uma ferida muito grande no coração das pessoas. A terceirização pode chegar à dupla intenção, ou pode levar de repente a uma tara ou a um fetiche. Quando o pai e a mãe falam com abertura, ali entra a virtude da pureza. Precisamente por isso, porque nós somos chamados a uma experiência da castidade para eliminar o egoísmo que cria uma sociedade pansexual, mas para resgatar a dimensão de um amor puro. Então, nada de apelidos. Temos que tratar as coisas com uma tranquilidade e uma serenidade próprio de pessoas puras. Pessoas puras não são pessoas pietistas, escondidas. Não. Pessoas puras são pessoas que têm nos seus lábios a palavra oportuna, porque praticam a virtude da pureza e porque acreditam na virtude da prudência. As coisas grandes devem ser dadas aos pequenos, com a sua linguagem, com a sua proporcionalidade, com a sua distinção. Então, nada de apelidos, nome próprio, com tudo o que isso significa. E com muita tranquilidade, né, padre? Pureza. A pureza sempre traz tranquilidade. É isso mesmo, porque a gente vive num mundo muito, realmente, como o senhor falou, muito pornográfico, né? Então, eu acredito que as pessoas, às vezes, têm até receio de falar em virgindade, falar em pureza, e falar em casamento um fiel ao outro. Então, essas coisas, quando você conversa com o seu filho, e também no seu coração também tem um desvio, né? Não é assim, não é uma ferida, como o senhor falou. Eu acho que aí também você acaba passando tudo isso para seu filho, né? Posso contar uma coisa? Sim. Beleza? Um rapaz queria pedir a mão da moça. Um rapaz que começava a trabalhar. Comprou com muito esforço a aliança, um anelzinho bonitinho para levar, não? Mas ele viu que não era necessário, não era suficiente, perdão, só a aliança. E ele pegou aquele papel de rolha e cortou com uma tesoura o coração, desenhado por ele. Dobrou e cortou no meio e levou o coração com um buraco. Reunida toda a família, falou para o pai:
esta noite estou pedindo a mão da sua filha. Quer ser a minha mulher, quer começar comigo o noivado. Colocou a aliança, todos se emocionaram, tudo isso. E depois entregou numa sacola linda o coração que ele mesmo tinha feito. Quando ela abriu, ela diz, escuta, mas tem um buracão no centro, o que é isso? E o rapaz respondeu, esse buraco sempre vai nos lembrar que o nosso amor não está completo e que só pode ser completado por Cristo. Aí, nesse lugar, Cristo tem o seu lugar privilegiado no nosso amor. A gente tem que chegar a esse ponto, sem idealismos, sem fantasias, com realidades. E isso deve ser falado, deve ser proclamado, porque é o amor do coração que aquele que nos ama por inteiro. O meu amor sempre será limitado. O amor de vocês sempre terá limitações. Bonito, né? Por isso, na Terra Santa, os casamentos, a noiva recebe um crucifixo, entra com um crucifixo na mão, né? Muito interessante. Nos faz lembrar nossos filhos, que eram pequenos também, 7, 8 anos, um pouquinho menos, quando perguntaram para a tia como é que nascia o nenê. Aí o que é médico, a minha cunhada falou assim, médico. Marco, aí, responde aí. Eu falei, não, é o seguinte, Gabriel. Ele tinha uns 5, 6 anos, né? É que no saquinho do homem está a sementinha. Aquela sementinha, quando encontra com dentro da mulher, um outro lugar lá, aí forma o nenê. Aí o Lucas falou assim, mas então não vou usar... dentro das bolinhas está a sementinha. O Lucas falou assim, então não vou usar minhas bolinhas. Por que você não vai usar? Eu vou ser padre. O Gabriel falou assim, eu vou usar sim, eu vou ser diácono. Já estava aí, né? Estava pensando, né? Ele... Padre Rafael Solano, na Colômbia, um grande abraço para a Colômbia, para Diego Jaramillo, né? Querido lá Del Minuto de Dios. Muito amigo do Padre Jonas, veio muitas vezes aqui ao Brasil. E tinha um sobrinho dele, Diego Jaramillo, sobrinho do Padre Diego, tocava o violão, cantava maravilhosamente bem. Então, um abraço para essa querida comunidade lá também. Padre, muito obrigado pela sua visita conosco. Isso hoje visitou muitas famílias no mundo. Nós não temos dimensão, graças a Deus, onde chegou. Muito obrigado. Quem chegou foi o Espírito Santo. Isso mesmo. Que Deus lhe dê muita saúde, Padre, muita força, para o senhor conseguir continuar fazendo esse trabalho tão importante, com todo o conteúdo que Deus lhe deu, através dos seus estudos, do seu esforço. Tá bom? Muito obrigado. E se alguém quiser falar conosco também, pode mandar um e-mail, bem. É mesmo, tem e-mail, minha gente. Isso mesmo. Podemos mandar um e-mail, minhafamilia@cançãonova.com. Você pode entrar em contato conosco, com você que tem uma pergunta, uma sugestão, você que quer dar um alô, dar um alô. Vai ler aqui no programa. Isso mesmo. Muito minhafamilia@cançãonova.com. E, Padre, nós no final do nosso programa, como nós dedicamos esse programa sempre à Nossa Senhora Auxiliadora, a gente faz sempre essa oração, que é a Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. Então, nós vamos rezar aqui juntos. Pedir ao Pai, no final, dê a bênção para nós, né? Oração Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Auxiliadora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até domingo que vem, minha gente. Um abraço. Para que amemos o Pai e sejamos dóceis
ó Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.